Análise dos guri. Bem, o jogo terminou 0-0. Resultado, diria, bom. Não foi um jogo ruim, também não foi um jogo bom, mas... em alguns setores comprometeram um pouco, né, senhor Reinaldo? Mas assim, pelo que a partida foi, dava pra ter ganhado. Corinthians com um a menos, enfim. O Grêmio usou a mesma formação que tava usando e usou contra o Corinthians na última partida. O jogo começou com uma pressãozinha do Corinthians, mas depois o Grêmio começou a dominar mais. Só que depois de um tempo eu senti que quando o Grêmio chegava na linha de fundo, faltava um centroavante. E eu sei que como o senhor Renato não tem esse costume de mudar um pouco cedo... e nem muito tarde. Mas assim, o primeiro tempo foi equilibrado e o Grêmio teve mais chances. Como aquela falta que sobrou de rebote pro Vila Sante, só que ele pegou meio mal, porque a bola não veio do melhor jeito e pelo milagre o goleiro deles defendeu. E assim, eu quero falar sobre o Reinaldo. E pra pegar leve, não tá jogando nada. E assim, por favor, Reinaldo, faça eu queimar a língua. Tipo, sei lá, faz uma jogada genial. Tipo, no próximo jogo, porque do jeito que tá, vai ficar difícil. E assim, eu até acho que dava pra improvisar o Fábio no lugar do Reinaldo. E ele já provou que consegue jogar bem lá. Mas né, tem que esperar da boa vontade do senhor Renato. Mas assim, com isso já ficou claro que o Grêmio precisa pensar num lateral novo. E bem, no segundo tempo já começamos com um joelho ralado, que ocasionou a expulsão do Ranieri. E assim, eu quero falar que a gente teve um apito bom. Assim, não vou mais falar árbitro porque é uma palavra muito difícil de falar. Tipo, não teve muitas polêmicas, assim dizer. Mas algo que ficou claro entre os juízes é que os juízes estão muito mal acostumados com o VAR. Eles não têm mais culhão pra apitar 100%. É sempre uma dependência com o VAR. Moleque, o juiz tava a 4 a 5 metros da falta e que primeiro ele nem marca a falta, ele deixa seguir e em seguida ele vai lá ver o que aconteceu. Porque sei lá, acho que ele não viu. Ele dá um amarelo que primeiro pro cara errado. Daí ele teve que ir lá retirar depois, enfim. Aí ele vai no VAR, ele vê o lance pela primeira vez, porque é como eu disse, na minha opinião, esse cara não viu o lance. Sei lá, tava pensando no que ia comer depois do jogo. E ele vê na tela o gore que aconteceu e ele deve ter pensado: caraca, hein? Por pouco o Vila Sante não sai daqui pro hospital e com o joelho estourado. E eu nem vi. Aí foi lá, expulsou o Ranieri, tirou o amarelo que deu sem querer pro Félix Torres. Aí Ranieri pediu desculpa pro Vila Sante, pediu desculpa pro Renato, pediu desculpa pra meio mundo. Falou num post que não era um jogador violento e tal, e que acho realmente que ele não é um Fagner. Mas assim, é um negócio que na minha opinião, às vezes o vermelho sai barato, tá ligado? E eu sei que não quebrou a perna, e que eu acho que é até um erro das pessoas pensarem assim, que tem que quebrar pra ter uma punição severa. Porque aquele machucado não é só um arranhãozinho. Por dentro deve estar bizarro. E quando eu falo que saiu barato, não é que eu quero que, caraca, bane o Ranieri. Mas sei lá, uns 3 jogos. Pô, foi sem querer, foi, mas... pô, não dá pra fazer uma bobeira dessa, tá ligado? Tipo, o cara tem que pensar antes de fazer o negócio. Porque vai lá, numa jogada dessa, acaba com a carreira, ou sei lá, fica 1 ano sem jogar o Vila Sante, e é isso. Enfim, agora a gente vai pro episódio Não Sei Jogar com um a mais. Cara... é impressionante como o Grêmio é de certa forma genial com um a mais. E isso se deve um pouco ao senhor Renato, que por mais que ele fale que tinha 2 que relaxaram aí e que tava bem notório, mas pô, já fazia muito tempo que tinha que ter abandonado os 3 zagueiros. Mas ele demora muito pra fazer isso. E de primeira, não precisava colocar 2 pontas, tá ligado? Só um já bastava, tá ligado? Não tava pedindo isso o jogo. E outra, cadê o Arezzo? Por que o Arezzo já não tava nessa troca? E ainda depois ele tirou o Cristaldo, cara. Até falhou minha voz. Moleque, como é que é possível, tipo, tirar o Cristaldo em um 0-0? Ainda que a gente teve sorte que o Ramon fez algo bizarro também. Tirou o Garro, que assim... tá bom então, né? Assim, se pá, eu acho que foi combinado. Ó, você tira o Cristaldo e eu tiro o Garro. E outra, na minha opinião, o Edenilson tem que ser titular. Por mais que o Carbarro ainda tenha muito o que entregar. Mas ultimamente ele tá apagadaço. E até pelo que o jogo pediu, o Carbarro não faz a função que o Edenilson faz. E bem, eu posso citar também a jogada do Vila Sante, que é impressionante como que esse cara é liso. E depois deu o passe pro Arezzo. E mais uma sorte aí pro goleiro, ele não conseguiu pegar direito. Porque a bola já tava perto e não dava muito pra botar força na bola. Mas mesmo assim, eu acho que seria melhor ter chutado rasteiro no canto, mas não é eu que tô jogando ali. Mas assim, algo que me irritou de fato nesse jogo. Talvez o Grêmio não ter sido efetivo, e tanto que quem tava indo pra cima era o Corinthians. Mas o que realmente me irritou foi o gol, que graças a Deus tava impedido, mas ali tá nítido que o Reinaldo tá representando ultimamente. Um saco de batata. Tipo, é isso. O cara caiu igual um saco de batata. E pra não falar outra coisa. E assim, até posso, sei lá, criticar o Marquezinho, o Eli, mas assim, é inexplicável o que ele fez. Uma bola que não tinha perigo nenhum. Mas assim,
ele achou um jeito de fazer uma obra-prima. Enfim, depois teve a expulsão do Gustavo Nunes, que pra mim eu achei que o amarelo tava de bom tamanho. Dá pra dar o vermelho? Dá, mas eu não daria. Primeiro, porque eu sou gremista. Mas brincadeiras à parte, que brincadeira. Sem clubismo, eu acho que eu não daria vermelho. Dá pra dar, como eu falei, mas eu não daria. Enfim, acaba o jogo 0-0. E o que eu posso dizer agora é que agora a gente tem a chance de decidir em casa. Não é a Arena do Grêmio, não é. Mas que o Couto Pereira vire a Arena do Grêmio. O Corinthians, que agora tá sem o Ranieri, que era titular. E que entre esses expulsos aí, o Grêmio teve, entre aspas, mais sorte. Porque por mais que o Gustavo Nunes seja uma peça importante, ainda que ele era reserva. E é isso, é possível passar, é óbvio. Mas assim, não dá pra vacilar igual nesse jogo. Enfim, esse foi o vídeo, comenta suas opiniões se tiver. E essa foi uma análise dos guri.